Bom dia, meus amigos, tudo bem? Como é que estão aí? Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou o Marcelo Murim. Esse canal foi criado há uns 7 meses aproximadamente, com o objetivo de falar sobre espiritualidade, sobre energia, sobre vibração, trazer aqui um pouco de conversa, né? Trazer um pouco aqui de informação a respeito desses temas, como é que eles se relacionam, né? E sempre na busca aí do autoconhecimento, na busca da nossa ascensão, né? Do famoso despertar da consciência, né? Então, essa é a proposta do nosso canal. A gente começou fazendo leituras, né? Hoje a gente tem as leituras comentadas aqui, da Bíblia Peshitta, que é esta Bíblia aqui, que foi traduzida diretamente do aramaico, e fazemos a leitura do Livro dos Espíritos no canal no YouTube, tá? Então a gente faz a transmissão ao vivo na Twitch e depois eu legendo o vídeo e subo no YouTube. Então, no nosso canal no YouTube, Conexões.crenças, você tem lá algumas playlists, a da Bíblia, a do Livro dos Espíritos, a de Salmos e de algumas práticas que a gente começou a trazer aí nas últimas semanas. E vamos continuar trazendo aqui práticas meditativas, práticas de elevação energética, tá? Então essa é a proposta aqui do canal, pelo menos por enquanto é assim que a gente vem trazendo e certamente tem o objetivo de trazer algumas novidades aí ao longo do tempo. Temos também o nosso canal no Instagram, o Conexões.crenças, sempre sem o tio, né, do Conexões e sem o cedilha do Crenças. No Instagram. No Instagram a gente tem a leitura diária de salmos, todas as manhãs a gente faz a leitura de um salmo. Estamos chegando no final, né, dos 150 salmos, precisamos entender o que nós vamos fazer depois. Até vou fazer uma enquete lá no Instagram para saber o que a gente segue lendo depois que terminar os salmos. Que a ideia é manter o ritmo de fazer sempre uma leitura de uma prece pela manhã para a gente começar o dia energizado. Então, isso que a gente tem no Instagram, a leitura de salmos e as práticas que eu posto lá e às vezes alguns outros posts relacionados à energia, vibração, etc. Então, é isso que a gente tem hoje, esses dois canais, mais a Twitch, para falar aí de espiritualidade e de energia, mecânica quântica, tá bom? Claro que a gente sempre pede para que vocês que assistem e conosco aqui, participam do canal, sigam o canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. É gratuito, seguir o canal é gratuito, então por favor, se puderem, sigam o canal, dê o seu joinha nos vídeos que vocês assistiram, se gostaram, compartilha com as pessoas com que vocês sabem que gostam do tema, comente, traga sugestões, né? Clique no sininho aí no YouTube para ser avisado quando tiver vídeo novo. Enfim, participe conosco para fazer essa comunidade cada vez maior, tá bom? É isso aí. Então, antes da gente começar a leitura de hoje, também quero falar da Clima Digital, que eu faço toda vez aqui, todos os vídeos. A Clima Digital é nosso parceiro desse projeto. Eles atuam na parte do backstage, né, da parte de técnica do canal, do projeto. E se você estiver precisando aí de uma empresa de digital para te ajudar, procure por eles no Instagram, no @Clima Digital, ou no site www.climadigital.com.br, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos lá. A gente está avançando aqui na Bíblia Peshitta. Hoje devemos concluir o primeiro livro de Reis, né? Então estamos falando aqui já do profeta Elias. Devemos concluir aqui o livro de Reis no dia de hoje, beleza? Estamos aqui então. Vamos seguir aqui para conseguirmos finalizar esse capítulo hoje. O primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Ele fala Elias e Ahav. Sempre gosto de ter essa outra Bíblia aberta por causa dos nomes, né? Ele fala Ahav é Abdias. Então,
Sucedeu que depois de muito tempo, no terceiro ano, veio a Elias a palavra de Mariá, dizendo: Vai, apresenta-te a Abdias, e eu darei chuva sobre a superfície da terra. Então Elias foi e se apresentou a Abdias. A fome era muito severa em Shemerim, na Samaria, né? E Abdias chamou o seu mordomo Obadia. Obadia tinha grande temor de Mariá. E quando Isbel matou os profetas de Alahá, Obadia tomou 100 profetas e os escondeu de 50 em 50 numa cova, e os alimentou com pão e água. E disse Abdias a Obadia: Vai a percorrer o território, a todas as fontes de água e a todos os ribeiros. Talvez encontremos pasto para poder conservar com vida os cavalos e as mulas, e não fiquemos sem animais. Então repartiram o caminho entre si para percorrê-lo. Abdias se foi só por um caminho, e Obadia, ele foi só por outro caminho. Sucedeu que, vendo Obadia pelo caminho, eis que Elias vinha a seu encontro, e como o reconheceu, prostrou-se sobre o seu rosto e lhe perguntou: És tu, meu senhor Elias? Ele lhe respondeu: Sou eu. Vai dizer a teu senhor: Elias está aqui. Porém, Obadia disse: Que pecado cometi para que entregues a teu servo nas mãos de Abdias para que me mate? Vive Maria teu Alahá, que não houve povo nem reino onde meu senhor não tenha enviado a te buscar. E quando diziam: Não está, ele fazia que os reinos e os povos jurassem que não te haviam encontrado. Mas agora tu me dizes: Vai dizer a teu senhor: Elias está aqui. E quando eu me apartar de ti, o espírito de Mariá te tomará onde eu não saiba. E quando eu for informar a Abdias e ele não te ache, me matará. Teu servo tem temor de Mariá desde sua juventude. Acaso não contaram a meu senhor o que fiz com Isbel? Matou os profetas de Alahá, de como tomei a 100 dos profetas de Mariá e os escondi de 50 em 50 numa cova e os sustentei com alimentos? E agora tu me dizes: Vai dizer a teu senhor: Elias está aqui, e ele me matará. Mas Elias disse: Vive Mariá dos exércitos, em cuja presença tenho estado, que hoje mesmo me apresentarei a ele. E Obadia foi ao encontro de Abdias e informou a Abdias. Então Abdias foi ao encontro de Elias. E quando Abdias viu a Elias, perguntou-lhe: És tu o que transtorna a Israel? Elias lhe respondeu: Eu não transtorno Israel, senão tu e a casa de teu pai, pois abandonaram as ordens de Mariá para seguir a Baal. Agora envia a reunir a mim todo Israel no monte Carmela, aos 450 profetas de Baal e aos 450 profetas de ídolos, os quais comem à mesa de Isbel. E Abdias enviou mensagem a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo. Elias se chegou, pois, a todo o povo, dizendo: Até quando estareis divididos vós em dois lados? Se Mariá é Alahá, ide após ele. E se Baal o é, segue-o. Porém o povo não lhe deu resposta. Então Elias disse: Só eu fiquei como profeta de Mariá, enquanto que dos profetas de Baal há 450 homens. Dai-nos 2 touros e escolham um touro para eles. Cortai-o em pedaços e o colocai sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Eu prepararei o outro touro, e cortarei em pedaços e o porei sobre a lenha, e tampouco lhe colocarei fogo. Depois vós invocareis o nome de vossos deuses, e eu invocarei o nome de Mariá, meu Alahá. E o Alahá, que responda com fogo, esse é Alahá. E todo o povo respondeu, dizendo: Bem disseste. Então Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei um touro, e vós preparareis primeiro, pois vós sois muitos. Em seguida, eles tomaram o touro que lhes entregaram e o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos. Porém não houve voz e tampouco quem respondesse. Enquanto isso, eles se golpeavam contra o altar que tinham feito.
E sucedeu ao meio-dia que Elias zombava deles, dizendo: Gritai em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja em meditação, ou talvez esteja muito ocupado, ou talvez anda de viagem, ou talvez esteja dormindo e tenha que despertá-lo. E eles seguiam gritando em alta voz, e conforme seu costume, eles se retalhavam com espadas e lanças, até que escorria seu próprio sangue sobre si. Quando passou o meio-dia, eles seguiam profetizando até a hora de apresentar a oferta. Mas não houve voz, nem quem respondesse, nem quem prestasse atenção. Então Elias disse aos profetas de ídolos: Ide agora, também eu prepararei as ofertas queimadas. E eles se removeram e se retiraram. Depois disse Elias a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Assim ele reparou o altar de Mariá, que estava derrubado. Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem veio a palavra de Mariá, dizendo: Israel será o teu nome, e construiu com as pedras um altar em nome de Mariá. Depois cavou uma vala ao redor do altar que pudesse conter aproximadamente 2 serras de semente. Depois amontoou lenha, cortou o touro em pedaços e o colocou sobre a lenha. E disse: Enchei 4 cântaros de água e derramai-a sobre a oferta queimada e sobre a lenha. E acrescentou: Fazei-o pela segunda vez. E o fizeram pela segunda vez. Mas ele disse: Fazei-o pela terceira vez. E o fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar até a vala se encheu com água. Quando ia apresentar a oferta, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Mariá, Alahá de Abraão, de Isaque e de Israel, que saiba hoje tu és Alahá em Israel, e que eu sou teu servo, e que por tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, ó Mariá, responde-me, que todo este povo compreenda que tu és Mariá Alahá, o que tu tens restaurado e o perverso coração deles. Então caiu fogo de Mariá e consumiu a oferta queimada, as lenhas, as pedras e o pó, e consumiu a água da vala. Quando todo o povo viu isto, prostraram-se sobre seus rostos e exclamaram: Mariá é Alahá, Mariá é Alahá. Depois Elias disse a eles: Agarrai os profetas de Baal, que não escape nenhum deles. Então os capturaram e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizion e ali os matou. Depois disse Elias a como é que é o nome dele aqui mesmo? Abdias. Depois disse Elias a Abdias: Sobe, come e bebe, pois se ouve estrondo de chuva torrencial. Então subiu Abdias a comer e beber. Enquanto isso, Elias subiu ao cume do Carmela, onde se prostrou em solo e pôs seu rosto sobre seus joelhos. Depois disse ao seu discípulo: Sobe a observar em direção ao mar. E ele subiu e observou e disse: Não há nada. E ele voltou a dizer: Volta 7 vezes. E na 7ª vez disse: Observei, e eis uma pequena nuvem, como a palma de uma mão, sob do mar. Então Elias disse a ele: Sobe, diga a Abdias: Monta em teu carro de guerra e desce antes que te impeça a chuva. Sucedeu que, enquanto ele andava de um lado para o outro, o céu se enegreceu com nuvens e vento, e caiu uma forte chuva. Então Abdias montou em seu carro e se dirigiu para Izaril. Mas a mão de Mariá estava sobre Elias, quem cingiu seus lombos e correu adiante de Abdias até que entrou em Israel. Elias desafiou e matou os profetas, né, do Baal. Então, a partir de agora, são todos voltados a Deus. Mariá. Capítulo 19. Elias se acovarda diante de Isbel. Abdias informou a Isbel tudo o que fizera Elias e que matara a espada todos os profetas de Baal e dos templos de ídolos. Então Isbel enviou a dizer a Elias por meio de um mensageiro: Assim me façam os deuses e ainda me acrescentem
se amanhã a esta hora não puser a tua vida como a vida de um deles. Diante disto, Elias teve medo e se levantou e se foi para salvar sua vida. E chegou a Barsheva de Judá, onde deixou a seu discípulo. E ele andou caminho de um dia pelo deserto, depois se sentou debaixo de um carvalho e, pedindo a morte para si, disse: Já é demasiado para mim, ó Maria, tira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Depois ele adormeceu profundamente debaixo do carvalho. E eis que um anjo o tocou e disse a ele: Levanta-te, come. Então ele voltou e viu que à sua cabeceira havia um bolo cozido sobre as brasas e uma vasilha com água. E comeu e bebeu e tornou a dormir. O encontro de Elias com Maria. O anjo de Maria tornou a tocá-lo segunda vez, dizendo: Levanta-te, come e bebe, porque o caminho é muito longo para ti. E ele se levantou, comeu e bebeu, e com a energia daquela comida caminhou durante 40 dias e 40 noites até Horiv, o monte de Alahá. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E veio a ele a palavra de Maria, dizendo a ele: Elias, que fazes aqui? E ele respondeu: Tenho sentido um ardente zelo por Maria, Alahá dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram a espada os teus profetas, e somente eu fiquei. E eis que pretendem me matar. Ele lhe disse: Sai e põe-te pé no monte na presença de Maria. E eis que Maria passava. E um vento grande e poderoso destroçava os montes e partia as pedras, as penhas diante de Maria. Porém Maria não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, porém Maria não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, porém também Maria não estava no fogo. E depois do fogo uma voz sussurrava pacificamente. Quando Elias a escutou, envolveu seu rosto com seu manto, saiu e parou à entrada da caverna. E veio a ele a voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sentido um ardente zelo por Maria, Alahá dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram a espada dos teus profetas, e somente eu fiquei, e eis que pretendem me matar. Então Maria disse a ele: Vai e volta pelo teu caminho, pelo deserto de Damasco. Vai ungir Esaú para que reine sobre Arã, e Arrobar e Amashi para que reine sobre Israel, e Elisha bar Sabat de Abel Meholá unge-o para que seja profeta em teu lugar. Elias, acho que é Eliseu, deixa eu ver, 16. E o que escape da espada de Esaú, matá-lo a Yaró. E o que escape da espada de Yaró, matá-lo a Eliseu. Mas eu fiz com que restasse em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobrarem a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias unge Eliseu como profeta. Quando partiu dali, encontrou a Eliseu, filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com uma das 12. Então Elias passou por ele e lançou sobre ele seu manto. Então ele deixou sua junta de bois e foi atrás de Elias, para lhe dizer: Irei beijar a meu pai e a minha mãe para te seguir. Elias lhe respondeu: Vai e volta, pois que te fiz eu? Assim voltou. Depois tomou uma junta de bois e, havendo-os sacrificado, cozeu a carne com o aparelhamento dos bois e deu ao povo para que comesse. Então se levantou para seguir a Elias e o servir. Capítulo 20. Capítulo 20. Cerco de Bar-Redad a Samaria. Bar-Redad, rei de Aram, reuniu todo o seu exército e o acompanhavam 32 reis com cavalos e carros de guerra. Então ele subiu à guerra, pôs a Samaria sob cerco e lutou contra ela.
Depois enviou mensageiros a Ahav, rei de Israel, a dizer-lhe assim: Diz Bar-Redad: tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os teus melhores filhos também são meus. E o rei de Israel respondeu e disse: Como tu disseste, ó rei meu senhor, eu e tudo quanto tenho te pertence. De novo tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim diz Bar-Redad: na primeira ocasião enviei a te dizer: entrega tua prata, teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Amanhã, a esta mesma hora, enviarei meus servos a ti, para que analisem tuas casas e as casas dos teus servos. E sucederá que tudo o que desejem, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei convocou a todos os anciãos do país e lhes disse: Reconhecei e dai conta de que este só pretende prejudicar, porque ele enviou a pedir-me minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e eu não os neguei a ele. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não prestes atenção nem consintas. Então ele respondeu aos mensageiros de Bar-Redad: Dizei ao rei meu senhor: tudo que enviaste pedir a teu servo na primeira ocasião, e eu o farei. Porém este último não o posso fazer. E os mensageiros se foram com a resposta. Portanto, Bar-Redad lhe enviou uma mensagem dizendo: Assim me façam os deuses e ainda me acrescentem, se o pó da Samaria basta para encher os punhos do povo que está comigo. Porém respondeu o rei de Israel, dizendo: Que fale, não é mais capaz o quem se cinge do que se descinge. E quando Bar-Redad ouviu essa declaração, ele estava bebendo com os reis nas tendas e ordenou aos seus servos: Tomai posições contra a cidade. Versículo 13. E eis que um profeta se chegou a Ahav, rei de Israel, e disse a ele: Assim diz Mariá: Viste todo este grande exército? Eis que hoje eu entregarei em tuas mãos, para que saibas que eu sou Mariá. Ahav perguntou: Por meio de quem? E ele lhe respondeu: Por meio dos jovens e dos príncipes da cidade. Depois ele lhe perguntou: Quem começará a batalha? Ele lhe respondeu: Tu. Então Ahav passou em revista aos jovens e aos príncipes da cidade, e foram 232. Depois deles passou em revista a todo o povo, isto é, a todos os filhos de Israel, e foram 7.000. Empreenderam, pois, o avanço ao meio-dia, enquanto Bar-Redad se encontrava bebendo vinho velho nas tendas, junto com os 32 reis que vieram ajudá-lo. A vanguarda a formaram os jovens e os príncipes da cidade. Bar-Redad enviou homens, os quais lhe informaram, dizendo-lhes: Eis que uns homens saíram da Samaria. Então ele ordenou: Se saírem em paz, capturai-os vivos, ou se saírem à batalha, capturai-os vivos. Saíram, pois, estes da cidade, os jovens e os príncipes da cidade, e o exército ia atrás deles. E cada um matou seu homem. Então os de Arã empreenderam a retirada, os de Israel os perseguiram. Porém, Bar-Redad, rei de Arã, escapou em alguns carros de guerra com seus cavaleiros. Então saiu o rei de Israel e matou a espada os cavalos, e destruiu os carros e feriu os de Arã com uma grande mortandade. E eis que o profeta de Alahá se aproximou de Ahav, rei de Israel, e disse a ele: Vai, esforça-te, compreenda e olha o que hás de fazer. Pois dentro de um ano o rei de Arã voltará a subir para a guerra contra ti. Então os servos do rei de Arã lhe disseram: Seu Alahá é Alahá das montanhas, por isso nos venceram. Mas lutemos contra eles na planície, e sem dúvida os venceremos. Faze, pois, isto: tira a cada um dos reis do seu posto e põe oficiais em seu lugar. Quando a ti alistam um exército como o exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, e combatamos contra eles na planície, e sem dúvida seremos mais fortes do que eles. E ele deu atenção a seu conselho, e assim o fez. Sucedeu que, passando um ano, Bar-Redad ordenou aos de Arã que subissem e avançassem para lutar contra Israel. Então se passou revista aos filhos de Israel, e se puseram em ordem de batalha para enfrentá-los. E eles eram como 2 rebanhos de cabritos, enquanto os arameus enchiam a terra. Voltou a se aproximar o profeta de Alahá,
e a Ahav, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz Mariá, porquanto os arameus disseram que Mariá é Alahá das montanhas, mas não Alahá dos vales, eu entregarei nas tuas mãos a todo este numeroso exército para que saibas que eu sou Mariá. E permaneceram eles acampados frente a frente durante 7 dias. E no 7º dia a batalha começou. E os filhos de Israel mataram em um só dia 100.000 homens de pé de Arã. Os que sobreviveram fugiram à cidade de Afak, mas a muralha caiu em cima dos 27.000 homens que haviam sobrevivido. Barredade também fugiu e entrou no centro da cidade e se escondia de quarto em quarto. E se aproximaram seus servos e lhe disseram: Eis que temos escutado que os reis de Israel são reis clementes. Atemos sacos de silício em nossas cabeças e cordas em nossos lombos, e saiamos ao rei de Israel, talvez ele nos salve a vida. Atacaram, pois, sacos de silício em suas cabeças e cordas em seus lombos, e se apresentaram ao rei de Israel e lhe disseram: Teu servo, Barredade, disse: Salva-me a vida. Então ele perguntou: Ainda vive? É meu irmão. Mas Barredade era agoureiro, e os homens tomaram isto como um auguro, e apressaram-se a fugir dele, pois disseram: Teu irmão é Barredade. Mas ele lhe disse: Vinde a trazê-lo. Então Barredade saiu a ter com ele no carro. Então Barredade lhe disse: Eu te restituirei as cidades que meu pai tomou de teu pai, e farei para ti uma praça em Damasco, como as que fez meu pai em Samaria. E eu, com este pacto, te deixarei ir em liberdade, disse Ahav. E celebrou um pacto com ele, e o deixou ir em liberdade. Então um homem dos discípulos dos profetas disse a um companheiro seu pela palavra de Mariá: Golpeia-me. Mas o outro homem se negou a golpeá-la. E ele lhe disse: Porquanto não obedeceste à voz de Mariá, teu Alahá, eis que quando te apartares de mim, um leão te matará. Quando te apartou dele, um leão o encontrou e o matou. Depois encontrou outro homem e disse a ele: Golpeia-me. O homem o golpeou e lhe fez uma ferida. Então o profeta se foi e colocou-se perante o rei, junto ao caminho, com o rosto coberto com cinza. Eis que quando o rei passava, ele gritou ao rei, dizendo: Teu servo saiu no meio da batalha, e eis que um homem se apartou, trazendo-me o prisioneiro, que me disse: Guarda este homem, porque se vier a escapar tua vida, responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Pois, enquanto teu servo se achava ocupado em um e outro assunto, o prisioneiro desapareceu. O rei de Israel disse a ele: Assim será a tua sentença. Tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou a tirar a cinza do rosto, e o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas. E ele lhe disse: Assim diz Mariá: Porquanto soltaste de tua mão o homem que eu havia destinado para a destruição, tua vida responderá por sua vida, e teu povo por seu povo. E o rei de Israel se foi para sua casa, triste, desgostoso e irritado, e chegou a Samaria. Ahav e a vinha de Navot. Capítulo 21. E sucedeu que depois destas coisas, que tendo Navot e Azarilita uma vinha em Izrael, junto à mansão de Ahav, rei de Samaria, disse Ahav a Navot: Dá-me a tua vinha, para que me sirva como um campo de hortaliças, porque está próximo ao lado da minha mansão, e em troca te darei pela vinha outra melhor, ou se te parece melhor, eu te pagarei seu preço em dinheiro. Porém Navot respondeu a Ahav: Mariá não permita que eu te dê a herança de meus pais. Então Ahav se retirou à sua casa, triste e irritado, devido à resposta que lhe dera Navot e Azarilita: Não te darei a herança de meus pais. E se deitou em sua cama. Virou seu rosto e não tomou alimento. E Isbel, sua esposa, foi a ele e lhe perguntou:
por que estás tão deprimido que não queres nem tomar alimento? Ele respondeu, porque disse a Nabot e Zarelita, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se preferires te darei uma vinha melhor em troca desta. Porém ele me respondeu, não te darei a minha vinha. Sua esposa Isbel lhe disse, aproveite que és o rei de Israel, levanta-te, toma alimento e sinta-te bem. Eu te darei a vinha de Nabot e Zarelita. Então ela escreveu uma carta em nome de Ahav e a selou com seu sinete. Enviou a carta aos anciãos e aos nobres que viviam na cidade de Navot. Assim escreveu na carta: proclamai jejum e fazei com que Navot se assente diante do povo. Depois trazei 2 filhos da iniquidade e fazei com que se sentem defronte dele e que eles testifiquem contra ele, dizendo: Navot blasfemou contra Lahá e contra o rei. Depois trazei-o fora e apedrejai-o até que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que viviam na cidade em Navot, procederam tal como Isbel lhes enviara dizer, de acordo com o que estava escrito na carta que eles enviaram. Proclamaram jejum e fizeram com que Navot se assentasse diante do povo. Depois trouxeram 2 homens, filhos da iniquidade, e os fizeram sentar defronte dele. E os homens testificaram contra Navot, dizendo: Navot blasfemou contra Lahá e contra o rei. Depois o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até que morreu. Então mandaram dizer a Isbel que Navot fora apedrejado até morrer. Quando Isbel soube que Navot morrera, Isbel disse a Ahav: levanta-te, toma posse da vinha de Navot e Zarelita, a qual recusou te vender por dinheiro, porque Navot morreu e já não vive. Ao ouvir Ahav que Navot estava morto, Ahav se levantou para descer a vinha de Navot e a Zarelita para tomar posse dela. E sucedeu que veio a palavra de Mariá a Elias, o Tasbita, dizendo: levanta-te, desce ao encontro de Ahav, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que ele está na vinha de Navot e Zarelita, aonde desceu para possuí-la. E diga-lhe: assim diz Mariá, eis que assassinaste, eis que tomaste possessão. Assim diz Mariá, no lugar onde os cães lamberam o sangue de Navot, os cães lamberão também teu sangue. Ahav disse a Elias: já me achaste inimigo meu? Ele lhe respondeu: achei-te porque tens agido insolentemente para fazer o que é mal diante de Mariá. Eis que eu trarei o mal contra ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Ahav todo o homem, tanto escravo como livre Israel. Eu tratarei a tua casa como a casa de Yoravam bar Navat e como a casa de Baasha bar Ayá, pela provocação com a qual me provocaste a ira e fizeste pecar a Israel. Também quanto a Isbel, Mariá tem dito: os cães comerão a Isbel na herança de Israel. Ao descendente de Ahav que morra na cidade, os cães o comerão, e é o que comer no campo as aves o que morrer no campo as aves do céu o comerão. Não houve, pois, outro como Ahav que se propusera fazer o que era mal diante de Mariá, porque sua esposa Isbel o induzia. Isbel é Jezebel, né? Jezabel. E ele foi muito abominável, pois seguiu os ídolos, como fizeram os amorreus, aos quais Mariá eliminou diante dos filhos de Israel. Quando Ahav escutou essa palavra, rasgou suas vestes, cobriu o corpo com um saco de cilício e jejuou. Dormia com um saco de cilício posto e andava descalço. Então veio Elias Tasbita a palavra de Mariá, dizendo: viste como se humilhou Ahav diante de mim? Porquanto se humilhou diante de mim, não trarei o mal em seus dias, mas trarei o mal sobre a sua casa nos dias de seu filho. Capítulo 22. Repousaram, pois, durante 3 anos, porque não houve guerra em Arã e Israel. E
E aconteceu no terceiro ano que desceu Iehoshafat, rei de Judá, e Ahabe, rei de Israel. Então o rei de Israel disse aos seus servos: Sabei vós que Ramá de Gilead é nossa? Até quando estaremos quietos sem ir tirá-la das mãos do rei de Aram? Depois disse a Iehoshafat: Irás tu comigo à guerra, a Ramate de Gilead? E Iehoshafat respondeu: Irei, eu sou como tu, meu povo é como teu povo, e meus cavalos como teus cavalos. Iehoshafat é Josafá. Contudo, Iehoshafat disse ao rei de Israel: Peço-te que consultes hoje a palavra de Mariá. Então reuniu o rei de Israel os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: Devo ir à guerra a Ramate de Gilead ou devo desistir? Eles responderam: Sobe, ó rei, porque Mariá os entregará em tuas mãos. Mas Jeoshafat perguntou: Não há aqui algum profeta de Alahá para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Jeoshafat ou Josafá, Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar a palavra de Mariá, mas eu o detesto, porque nunca me profetiza o bem, senão somente o mal. Seu nome é Micã bar Yamla, mas Jeoshafat disse: Não fale assim, ó rei. E o rei de Israel chamou a um oficial e lhe disse: Traze-me depressa a Micã bar Yamla. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam apressados, sentados, cada um em seu trono, vestidos com mantos coloridos, à entrada do portão da Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Então Sadaquia bar Kenanaita fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz Mariá: Com isto atacarás os arameus até que acabes com eles. E todos os profetas profetizavam assim e diziam: Sobe a batalha a Ramá de Gileade, pois tu vencerás, ó rei, porque Mariá os entregará em tuas mãos. E o mensageiro que fora chamar a Mical lhe disse: Eis que as palavras dos falsos profetas anunciam unanimemente o bem para o rei. Seja, pois, tua palavra como a de um deles, e declara também o bem. Porém, Mical respondeu: Vive Mariá, que só falarei o que Mariá me diga. Então chegou ao rei, e o rei perguntou: Mical, devo ir a pelejar em Ramá de Gileade ou devo desistir? E ele lhe respondeu: Sobe a batalha e vencerás, porque Mariá, o rei, os entregará em tuas mãos. O rei lhe respondeu: Quantas vezes hei de te fazer jurar que não me digas senão a verdade em nome de Mariá? Então Mical disse: Vi a Israel disperso sobre os montes, como ovelhas que não têm pastor. E Mariá disse: Estes não têm Senhor, regresse cada um em paz para a sua casa. E o rei de Israel disse a Iehoshafat: Não te disse que ele não me profetiza o bem, senão só o que é mal? Mas Mical acrescentou: Portanto, escuta a palavra de Mariá. Via Mariá assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava de pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E perguntou Mariá: Quem induzirá Ahabe para que suba a batalha e caia em Ramá de Gileade? E respondia de um modo, e outro respondia de outro modo. Então surgiu um espírito que parou diante de Mariá e disse: Eu o induzirei. E Mariá lhe perguntou: De que modo? Ele respondeu: Eu sairei e serei espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele lhe disse: Tu o induzirás e prevalecerás, sai e faz assim. Agora, pois, eis que Mariá pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e Mariá anunciou o mal contra ti. Então Sadaquia bar Kenanaita chegou e esbofeteou a Mical e lhe replicou: Por onde o espírito de Mariá passou de mim por falar a ti? E Mical lhe respondeu: Eis que tu o verás naquele dia, quando entrares para te esconderes de habitação em habitação. Então ordenou o rei de Israel: Tomai Mical e entregai-o a Amon, o governador da cidade, e a Ioash, filho do rei. E digam: Assim o ordenou o rei: Colocai a este na prisão,
Dai a ele uma escassa porção de pão e uma escassa porção d'água, até que eu venha em paz. E Mica disse: Se acaso regressares em paz, certamente Maria não tem falado por mim. E acrescentou: Ouvi, povos todos. E o rei de Israel e Iosafá, rei de Judá, subiram à batalha a Ramate de Gileade. Então disse o rei de Israel a Iosafá: Eu me disfarçarei para entrar na batalha, porque tu te vestirás com tuas vestes. E se disfarçou o rei de Israel e entrou na batalha. Mas o rei de Arã ordenara aos 32 capitães dos seus carros de guerra, dizendo: Não lutareis contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Aconteceu que quando os capitães dos carros viram a Iosafá, creram que era o rei de Israel. Desviaram-se contra ele para atacá-lo. Porém, Iosafá gritou. E sucedeu que, ao dar-se conta, os capitães do carro, que não era o rei de Israel, apartaram-se dele. Então, um homem disparou o arco a esmo e feriu o rei de Israel, por entre uma juntura da couraça. Por isso, ele ordenou ao seu carreteiro: Dá a volta e tira-me do campo de batalha, pois me sobrevieram as dores da morte. A batalha se intensificou naquele dia e o rei foi mantido de pé defronte aos de Arã. Mas ele morreu ao entardecer e o sangue de sua ferida corria para o fundo do seu carro. Ao se pôr o sol, um pregoeiro pelo campo de batalha e disse: Cada qual vá para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim morreu o rei, e o levaram a Samaria e sepultaram o rei em Samaria. Depois levaram o carro em um tanque de Samaria e levaram também sua armadura, enquanto os cães lambiam seu sangue, segundo a palavra que Maria dissera. E os demais feitos de Ahav, tudo que fez, a mansão de marfim que erigiu e todas as cidades que construiu, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. E dormiu Ahav com seus pais, e Eliasias, seu filho, reinou como seu sucessor. Resumo do reinado de Iosafá em Judá, versículo 41. Iosafá bar Assá começou a reinar em Judá no 4º ano de Ahav, rei de Israel. E Iosafá era da idade de 35 anos quando começou a reinar. E reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Aruba, filha de Sheli. E ele andou em todos os caminhos de seu pai Assá, sem se desviar deles, fazendo o que era agradável diante de Maria. Contudo, não eliminou os lugares altos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. E Iosafá fez a paz com os reis de Israel. Os demais feitos de Iosafá, todo o poderio que conquistou e as guerras que travou, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. E ele eliminou do país o restante dos que se dedicavam à prostituição, os que ficaram da época de seu pai Assá. Não havia então nenhum rei em Edom que permanecera. Além disso, Iosafá construiu navios como os de Tarsis para irem a Ofir por ouro. Porém não foram, porque os navios se romperam em Etzonogebar. Naquele tempo, Eliasia bar Arav disse a Iosafá: Que os meus servos vão com os teus servos nos navios. Porém, Iosafá se recusou. E dormiu Iosafá com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de seu pai Davi. E Joram, seu filho, reinou como seu sucessor. E Razia reina em Israel. Versículo 51. E Azia bar Arhav começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Iosafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal diante de Maria, pois andou nos caminhos de seu pai, nos caminhos de sua mãe, nos caminhos de Yoravam bar Navat, que fez pecar a Israel. E rendeu culto a Baal, e adorou-o, e provocou a ira de Maria, o Alahá de Israel, como fez seu pai. E assim encerramos o primeiro livro de Reis, né? Na semana que vem, retornaremos a partir do segundo livro de Reis, tá bom?
Então, quero agradecer aqui a todos que estiveram conosco nesse momento. Espero que estejam gostando aí da leitura. Vamos seguindo, avançando aí na leitura da Bíblia. E certamente coisas novas virão aí pela frente. Desejo a todos aí uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e ótima semana. Sexta-feira estamos de volta aqui para a leitura do Livro dos Espíritos, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem em paz. Até sexta.